presença, reunimos-nos aqui, levamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, levamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra quê? Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 11, diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O texto diz que o Senhor apacentará, que o Senhor recolherá. E o texto diz que o Senhor guiará. Nós estamos aqui nesta noite, como acabamos de cantar, como acabamos de louvar. Estamos aqui só para adorar a Deus, somente para engrandecer o nome do nosso Senhor. Mas convido a você, vamos orar mesmo em pé? Por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus e nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós viemos aqui nesta noite com o único e exclusivo motivo de louvarmos, de engrandecermos o Teu santo nome, Senhor. Nós não viemos aqui por outro motivo, Senhor. Nós viemos aqui para cultuar como povo escolhido do Senhor, como povo reunido, porque o Senhor apacenta o seu rebanho. O Senhor cuida do seu rebanho. E nesta hora, o Senhor recolheu o seu rebanho neste local para louvar e adorar o Teu santo nome. E nós também, Senhor, que temos livre acesso ao Senhor por meio do Seu Filho amado Jesus Cristo. Nós agora, Senhor, queremos confessar os nossos pecados. Senhor, nós agora queremos confessar as nossas falhas diante do Senhor. E que não seja apenas neste momento, mas que este reconhecimento, que esse arrependimento seja um ato contínuo das nossas vidas, Senhor.
porque nós somos homens e mulheres que falhamos, que erramos, que pecamos, e precisamos sempre nos arrepender, precisamos sempre colocar diante do Senhor aquilo que fizemos, que desagradou a sua vontade, o seu coração, ó Pai, e possamos contar sempre, e podemos contar sempre com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta hora, tem piedade de cada um de nós, dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas omissões, Senhor, da nossa falta de amor, em relação ao serviço que devemos prestar no Teu reino, Senhor. Nós te pedimos perdão pela falta de amor que muitas vezes nós não demonstramos com relação aos nossos irmãos, com relação ao próximo, com relação às pessoas que estão próximas de nós, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque somos falhos. Nós te pedimos perdão porque nós somos pecadores, e nós reconhecemos isso não por mérito nosso. Nós reconhecemos isso porque quando nos aproximamos de Ti, Senhor, fica nítido, fica claro quem nós somos. Tu és santo e nós somos pecadores, Senhor. E agora, Senhor, perdoa, lava e purifica os nossos corações de toda impureza, Senhor. Purifica a nossa língua de toda palavra torpe, Senhor. Purifica a nossa mente, Senhor. Purifica os nossos pés que nos levam para lugares aonde nós nos contaminamos, Senhor. Por isso nós precisamos e necessitamos da sua misericórdia, Senhor, para que o Senhor possa sempre, e sabemos que podemos contar com isso, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. Por isso, ó Deus, reconhecemos agora e nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Por favor, sente-se. Eu tenho alguns avisos. Gostaria que você pegasse o seu boletim. Alguém está sem boletim? Quem está sem boletim? Tem alguém sem boletim? Está com boletim? Não está com boletim. Tem pessoas sem boletim. Então, por favor, levante sua mão. Quem está sem boletim, por favor? A Renata está sem. Quem mais? Você está. Quem mais está sem boletim? Então, o Roberto, que está fazendo a vez do diácono, ou da diaconisa, né? Isso. Quem mais? Luciano, Laudinéia? Isso. Tem mais alguém? A Renata? Muito bem. Esse é o boletim, o editorial do mês de janeiro. Então, você que não esteve conosco no último domingo, você está recebendo hoje o boletim. Nós queremos avisar os irmãos que o ensaio do Grupo Voz para Deus, ele será retomado na próxima quarta-feira agora, certo? Que é dia 17. Então, por favor, você que faz parte, esteja aqui conosco no dia 17. Informamos aos irmãos que nós retomamos também a terça-feira de oração, que damos o nome de joelhos, né? E tivemos nosso primeiro encontro na última terça, e nós, a partir dessa terça-feira, nós estamos dando uma remodelada no encontro de terça-feira, que é o momento de oração. Então, nós teremos aí, ao longo do mês, o mês que tiver 4 terças, né? Nós teremos uma terça de oração somente pela família, uma terça de oração somente pela saúde, uma terça de oração somente pelas finanças, que eu creio que interessa a todos nós, né? E nós teremos uma terça com relação... A primeira terça do mês, ela será voltada... Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos adorar a Deus. Então, a primeira terça de todo mês será um momento de adoração, um momento de louvor. Por quê? Precisamos adorar a Deus e louvar a Deus antes de nós
nos achegarmos a Ele, ao seu trono, e colocarmos os nossos pedidos de oração. Por isso, se você não está participando, reserve a terça-feira, esteja aqui conosco, dê uma reorganizada na sua agenda, veja o que é prioridade aí na sua vida, esteja aqui conosco. Vença a preguiça, né? Nós precisamos fazer isso, né? Vença a preguiça, vem aqui, né? Nós passamos aproximadamente quase 1 hora orando, mas também conversamos, lemos a Escritura, tem um momento de devocional. Então nós estamos dando uma remodelada na terça-feira, e nós queremos que toda a igreja participe. Nós tivemos na última quarta-feira, nós tivemos aqui uma reunião que foi avisado no último domingo e que consta no boletim. Nós tivemos aqui a reunião do calendário das atividades da nossa igreja. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva. O calendário da igreja não está inchado, mas nós temos coisas muito boas que acontecerão durante este ano. Esteja orando, porque muitas coisas que vão acontecer, se fosse para a nossa igreja poder realizar, nós não teríamos condições de fazer. Mas pela fé nós estamos dando um passo, né? E algumas coisas que vão acontecer esse ano, acontecerão, primeiro, pela vontade do Senhor e pela providência do Senhor. Nós cremos nisso e também contamos com a ajuda dos irmãos, mas principalmente que você esteja orando desde já sobre o nosso calendário, sobre a nossa agenda. No nosso boletim diz ali que daqui a pouco nós vamos começar a transmitir o culto. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um certo receio disso, que você fique em casa, né? Apesar que eu sei que você assiste aí no YouTube, outros pastores, eu sei que você faz isso, né? Muitas pessoas fazem isso, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas nós vamos, daqui a pouco, começar a transmitir o nosso culto aqui também online. Então consta um aviso aí no boletim do Ministério de Comunicação da Igreja, se você se interessar em ajudar, em participar, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente. Neste mês nós temos algumas pessoas comemorando o aniversário. Nós temos a Naide, que fez aniversário no dia 8, completou 22 anos. Nós temos aqui o Bruno, né, o Bruno Vasconcelos, dia 12. A Damile, dia 16. O Jonas completa aniversário no dia 20. A Josiane, no dia 21. A Nicole, cadê a Nicole? Tá aí. No dia 28. 23? Na ficha está 28. Está 28 na ficha. Muito bem, dia 23. Faz aniversário 2 vezes, a gente vai, não tem problema. Tá? Vamos ver se está certo. O Michael, dia 28. Está certo. A Aline, dia 28. E o Gustavo, na sua ficha, também está dia 31. Se os irmãos quiserem, depois eu mostro a ficha. Né? Porque as informações são extraídas de lá. Né? Então, mais interessante é o seguinte, que você pode comemorar o aniversário, Nicole, 2 vezes. Nessa época da vida, você ainda pode fazer isso. Na minha época da vida, não dá mais para fazer isso. Né? É uma vez só e olha lá. Né? Mas que o Senhor abençoe ricamente. Né? Pedimos perdão aos irmãos pela falha, né? Mas, acima de tudo, que o Senhor abençoe ricamente e conceda muitos anos de vida a cada um de vocês. Por favor, fique em pé. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar neste momento. Nós vamos continuar louvando a Deus. E agora nós o faremos por meio dos dízimos e das ofertas. Então, se você ainda não consagrou o seu dízimo e a sua oferta neste ano, você poderá fazê-lo neste momento. Para isso, gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar a Deus e nós vamos agradecer ao Senhor pela sua providência, pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. Por favor, vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar a Deus. O Alan vai nos dirigir em oração neste momento. Acima de tudo, agradecendo ao Senhor pela sua providência. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado cada dia mais e pedimos que o Senhor também esteja abençoando, ó Deus, continue abençoando aqueles que
vem entregar seu dízimo, sua oferta, ó Pai, que possam ser usados, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, na manutenção da Tua casa, da Tua obra, do Teu ministério, ó Pai. Aos que ainda não entenderam, ó Pai, esse princípio, que o Senhor possa tocar em nossos corações, ó Pai, nos abençoar, para que nós também possamos, ó Deus, nunca nos esquecer disso, ó Pai, que isso é um princípio que precisamos, ó Deus, Te honrar também através dos dízimos e as ofertas. Amém. Abençoe cada um que está aqui, é a oração que Te fazemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus diz assim em Neemias capítulo 12, verso 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. O texto diz que Judá estava alegre. Esse deve ser um momento de alegria, um momento onde nós contribuímos. É uma forma de nós honrarmos e louvarmos a Deus. E nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de glorificado ser através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e
força do pecado, livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o dia, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Jesus. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vou chamar as crianças à frente. A Rose vai orar. Tá animado, hein, Arthur? Muito bem, olha. O pessoalzinho veio hoje, que bom. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Oremos. Pai, aqui estão os teus pequeninos, Senhor, que vão agora também, assim como nós, meditar e aprender da tua palavra, Senhor. Fala ao coração deles, usa, Senhor,
aquele que vai trazer a mensagem do Senhor a eles nessa noite, bem como também ao pastor que trará a mensagem à sua igreja. Toca os nossos corações, que nós estejamos receptivos à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bem, você pode sentar-se, por favor. Abra sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. O texto da palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Talvez na sua versão você leia e encontre dispõe-te, mas a melhor tradução é levanta-te. Esta é a tradução mais fiel ao original, ao hebraico. Então vamos ler: Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8 diz: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem, hoje nós não teremos projeção, certo? Mas o título da mensagem desta noite, eu creio que interessa a muitos de nós, que é o seguinte: do que depende o nosso sucesso em 2018? Nós podemos estender isso. Do que depende o nosso sucesso durante a vida? Mas vamos tomar esse ano, porque nós estamos aí no segundo domingo de 2018. Então o título da mensagem é: do que depende o seu sucesso em 2018? Depende do quê? De uma agenda lotada? Nós falamos um pouco domingo passado de estabelecermos apenas duas coisas e trabalharmos essas duas coisas. Não foi isso que nós falamos? O que depende do seu sucesso? Depende de uma posição social um pouco mais elevada? Depende de uma situação financeira mais estável, mais confortável para você e para sua família? Do que depende o nosso sucesso na vida? Gostaria de compartilhar com vocês, então, brevemente, esta reflexão, tomando por base esse texto muito conhecido, e geralmente nós citamos apenas o versículo 9, de Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso, não é? Ser forte e corajoso. E lendo esse trecho da Escritura Sagrada, e se você for ao trecho, nós encontramos
3 vezes esta expressão: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mas nós queremos falar, basicamente, hoje, no versículo 2 e no versículo 7. Um pouco diferente do que geralmente nós abordamos esse texto. Do que depende o seu sucesso em 2018? Gente, o ser humano, eu e você, nós sempre somos colocados diante de decisões que muitas vezes, na maioria das vezes, abrem ou fecham caminhos no presente ou no futuro. Mas também existem decisões que exercem um grande poder, um poder crucial assim na minha vida e na sua vida. E quando nós falamos de poder crucial na minha vida e na sua vida, seria na nossa vida espiritual, entre a morte e a vida, entre a maldição e a bênção. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 ao verso 28, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Gente, de modo geral, de uma forma geral, eu e você, nós acertamos e erramos algumas vezes, não é assim? Às vezes a gente mais erra do que acerta, né? É ou não é? Às vezes, né? Mas fato é que a gente acerta em algumas vezes e a gente erra em algumas vezes. Agora, fato é que acertando ou errando, nós vamos colher os frutos dos nossos acertos e dos nossos erros. Concorda comigo? A gente colhe isso. Se a gente segue o caminho de bênção, nós vamos colher os frutos deste caminho. Se nós escolhemos o caminho de maldição, e aqui não é maldição hereditária, porque a Escritura, em muitos textos, afirma categoricamente que não existe isso. Mas não é o nosso assunto nesta noite. Maldição aqui é não seguir a lei, é não seguir os mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor, gente? O resumo, o grande resumo que Jesus fez lá no Novo Testamento: amar a Deus e amar ao próximo. Ele fez um resumo do quê? Do decálogo, dos 10 mandamentos. Porque os primeiros mandamentos são em relação a Deus e os demais são em relação ao próximo. Ele fez um grande resumo dos mandamentos para mim e para você. Mas fato é que eu e você, nós colhemos isso ao longo da nossa vida. E quando nós lemos a história do povo de Israel, durante 40 anos no deserto, aquele povo semeou ingratidão a Deus. Aquele povo se esqueceu de tudo o que o Senhor fez por eles. Nós não podemos nos esquecer de tudo o que o Senhor fez em 2017 para mim e para você. Nós não podemos seguir também, e muitas vezes nós seguimos esse caminho de ingratidão a Deus. Talvez 40 anos também de ingratidão a Deus. Talvez 20 anos de ingratidão a Deus. Talvez 35, 37 anos. Independe da idade. E talvez eu e você estejamos percorrendo esse caminho. Estou citando faixas etárias aqui, porque eu estou citando eu e você. Talvez 50 anos de ingratidão a Deus. E a gente vai se esquecendo, assim como o povo também se esqueceu, daquilo que o Senhor havia feito por eles. Gente, nós não podemos nos esquecer do que o Senhor tem feito por nós. E quando nós lemos na Escritura a história do povo de Israel, você lê lá que eles pereceram, aquela geração pereceu, sem ver a terra prometida, exceto Josué e Calebe. Nem Moisés entrou na terra prometida, você sabe disso,
Você conhece a história. E por que que isso aconteceu? Se você quiser anotar, você pode ler lá depois, Números 13, 25 a 33. Você pode ler lá também, vou dar 2 textos apenas. Números 14, 2 a 9. E você vai ler lá na sua casa. Não vamos ler esses textos, mas vamos comentá-los rapidamente. Ou seja, por que é que Caleb e Josué entraram na terra prometida? Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Por que que Arão não entrou na terra prometida? Por que que aquela geração não entrou na terra prometida? Deus havia prometido que Deus os conduziria até a terra prometida, terra que emana leite e mel. E aí Moisés vai, nós conhecemos a história, ele envia 12 espias para a terra de Canaã, eles passam lá 40 dias naquele local, e 10 espias voltam aterrorizados, levantando barreiras, levantando dificuldades, trazendo um relatório negativo para Josué. Só 2 pessoas trouxeram algo positivo a Josué. Só 2 pessoas disseram assim: é possível, em Deus é possível. Os outros espias, eles disseram o seguinte: olha, tem gigante naquela terra, descendentes dos anaquins, eles estão lá. A cidade de Josué, as cidades estão extremamente fortificadas, as cidades-estado que estão lá, com seus reis. O pessoal lá sabe guerrear, o pessoal lá tem armamento, Moisés. A terra é boa, eles disseram, os 10 espias. Porém, é impossível vencer os habitantes que estão lá. Aqui nós podemos abrir um parênteses na mensagem e poderíamos extrair uma outra mensagem aqui. Nós temos 2 tipos, 2 grupos aqui. E talvez aqui, no início desse ano, nós tenhamos também 2 grupos aqui em relação à perspectiva do ano de 2018. Talvez nós tenhamos aqui um grupo que eu vou chamar aqui de incrédulos. Porque você já começou o ano se esquecendo daquilo que o Senhor fez lá atrás, e os obstáculos que estão diante de você, você está dizendo: olha, é impossível vencer. Talvez você faça parte desse grupo, mas eu e você não queremos e não podemos fazer parte desse grupo. Nós não podemos estar entre os 10 espias, gente. Irmãos, nós temos que estar entre os 2, Josué e Caleb, que mesmo com toda a dificuldade, com tudo o que nos aguarda em 2018, nós devemos estar nesse grupo que nós chamamos daqueles que creem, daqueles que caminham pela fé, daqueles que olham e não percebem estrada nenhuma, mas eles continuam andando, porque eles creem nas promessas de Deus. Porque se Deus disse: olha, eu vou dar essa terra para você, é claro que Deus sabia que aqueles povos existiam, estavam estabelecidos naquele local, naquela região. E os 10 espias foram e voltaram assustados, sem fé. Esses dias na escola dominical, falando um pouco sobre isso, eu citei um teólogo que já está com Cristo, o professor Dr. Antônio de Godoy Sobrinho, que dizia o seguinte: ninguém perde o que não tem. Eu perdi a fé. Você nunca teve fé. Você não perde o que você não tem. Esses 10 espias nunca tiveram fé. Por isso o chamo aqui de incrédulos. Em que grupo nós queremos estar, gente? No grupo daqueles que já entraram um ano apavorados com as dificuldades que nós já estamos enfrentando em pleno janeiro? Ou nós pertencemos ao outro grupo de 2 pessoas, é um grupo menor, percebam, é um grupo menor, mas estão aí confiantes, estão crendo na promessa de Deus. Josué e Caleb, eles creram na promessa de Deus. E percebam, o resultado imediato desse impasse foi que o povo começou imediatamente a murmurar, que é o primeiro texto que eu disse aí para vocês de Números. A primeira coisa, eles ouviram o relato dos 10 espias,
mas também ouviram o que os outros dois disseram, mas optaram em ficar naquele outro grupo. Imediatamente a murmuração veio. Ou seja, a enfermidade moral também, que atacava, em certos momentos, em surtos de forma frequente, o povo de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, a falta de visão espiritual estava levando o povo de Israel a perecer. E em muitos momentos da minha vida e da sua vida, a falta de visão espiritual também nos faz perecer, gente. Também faz isso com a gente. O povo ouviu as pessoas erradas. Eles aceitaram uma avaliação pessimista. Eles tinham se esquecido das promessas feitas por Deus ao pai Abraão acerca daquelas terras. E ele disse, e ele prometeu que daria aquela terra. Então a pergunta que eu faço para você é: do que é que depende o nosso sucesso em 2018? Primeiro, está no verso 2 do texto que nós lemos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não é a primordial, não é a principal, mas nós devemos fazer isso. Primeira coisa, levanta-te. O texto diz isso, dispõe-te, levanta-te. O versículo, ele ordena a Josué, levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. Será que Josué estava preparado para isso? Sim ou não? Josué foi preparado. Josué não foi aquele pego a laço, né? Expressão que a gente usa, né? Pegar a laço, né? Moisés falou, bom, seguinte, vou morrer, né? Eu vou pegar alguém aqui, vou pegar no último dia aqui. Não. Josué foi aquele que foi treinado. Josué caminhou com Moisés. Josué estava ao lado de Moisés quando ele desce do monte com os 10 mandamentos, e você conhece o texto, e o povo estava em volta com aquele bezerro de ouro. Ele estava ao lado de Moisés, ele estava sempre junto a Moisés. Ele foi forjado, ele foi formado. É tanto que o seu nome de nascimento era Oséias, e foi mudado depois para Josué. Ou seja, era Deus preparando já o seu servo, dando habilidade nele no tempo certo, para que ele pudesse dirigir o povo no momento da falta de Moisés. Nós podemos ler na Escritura, diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, está no verso 5. Assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Deus estava dizendo a ele o seguinte, eu vou fazer de você um vencedor. É isso que ele estava dizendo. Você não vai vencer porque você acha que você tem condições para isso. Você não vai obter sucesso em 2018 pelas suas qualificações, pelas suas habilidades. Quando Deus chama um homem para uma grande missão, Ele concede, antes de mais nada, uma grande visão, gente. E foi isso que Ele fez com Moisés, foi isso que Ele fez com Josué. E quando esse homem começa a fazer aquilo que foi determinado pelo próprio Deus, então ele recebe poder do próprio Deus para realizar a obra. Ou seja, o texto diz, levanta-te. Você precisa agir. Deus estava dizendo para ele, você precisa agir. Você quer sair da situação adversa que você está em 2018? Você precisa agir. Levanta-te, está na hora de passar o Jordão, está na hora de você conduzir o povo. Chega de ficar chorando a morte aí de Moisés, já houve o tempo necessário para o luto. Nós precisamos agir. Os olhos são abertos para que a gente possa ver aquilo que precisa ser feito.
E aí as nossas mãos são fortalecidas pelo Eterno. Mas a gente precisa agir. Ah, esse ano eu vou estudar. Ah, esse ano eu vou para a faculdade. Você tem que agir para que isso aconteça. Se você ficar lá deitado em berço esplêndido, como diz o hino, lamento, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida, nem na minha vida. Você precisa agir. O salmista afirmou e disse, Salmo 91, versos 5 a 9, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você conhece esse texto? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Os inimigos, quando eles chegaram lá na terra prometida, as cidades eram fortificadas. A região da terra prometida, aquela região é uma região montanhosa. Então seria difícil as manobras militares lá. Agora, Deus jamais falharia, Deus jamais falhou, Deus jamais falhará. Quem falha sou eu e você, Deus não. Por quê? Porque Deus jamais desiste das suas promessas, gente. Eu e você é difícil, né? Vamos falar a verdade, né? A gente faz umas promessas aí que já começa, que não dá para cumprir, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Vamos ser sinceros. A gente faz promessas aí, a gente quebra uma atrás da outra. Esteja pronto para isso. Porque nós falamos assim, nunca mais eu vou fazer isso. Passa um tempo, a gente faz. Por isso, a Bíblia nos incita a perdoarmos uns aos outros. Por isso. É assim. Essa roda. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus jamais desiste das suas promessas. Eu e você não conseguimos cumprir. De 10 que fazemos, 9,9 a gente não consegue cumprir. Eu conheço muita gente. E essa época do ano, eu disse isso no último domingo, é a época que a gente mais faz promessa, né? Ah, esse ano eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Ah, esse ano eu vou deixar de trabalhar tanto. Eu vou trabalhar menos. Ah, esse ano, como eu disse domingo passado, eu vou entrar na academia. Eu não comecei nem a caminhar ainda, eu falei domingo passado. Gente, muito menos a Coca-Cola. Difícil. Eu não estou falando que é fácil, gente. Mas tem alguém que não desiste das suas promessas. É conforme a pastoral que está no boletim, resoluções para o ano novo. Se tem alguém que cumpre, é Ele. Ele cumpre. A gente é falho, mas a gente tem que tentar. Deus jamais desiste das suas promessas. A palavra de Deus diz assim, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e que em tudo que colocardes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 7 e verso 8. Ele cumpre as suas promessas. Quem lembra aqui da história de Davi? Todo mundo lembra? Lembra ou não lembra? Se você frequentou a escola dominical, você lembra. Todo mundo conhece a história de Davi, que batalhou contra um grande guerreiro da Filistia, experiente, homem de guerra, determinado. E Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Davi não era um homem de guerra.
E naquela época era costume o seguinte, os exércitos, não sei se você assistiu Troia, quem assistiu Troia aqui? Nossa, ninguém assiste televisão, gente, filme? Filme é cultura, dependendo do filme, né? Dependendo do filme, tem uns filmes aí que é descultura, assim como tem música que é descultura, né? Aliás, a nossa sociedade nunca foi tão paupérrima, e a expressão maior dessa miséria cultural que nós vivemos é a própria música, que é uma miséria. Outro dia eu estava no mercado aqui, e estava tocando música sertanejo universitário, que chega a arrepiar os cabelos que eu não tenho aqui na frente. Sertanejo universitário. Odeio esse tipo de música. Não é de Deus não, gente, desculpa. Tá? Só fala de trair, cornear, e não sei o quê. Vão tomar todas no bar. Não é de Deus não, gente, desculpa. É do diabo. Eu estava no mercado e tocando a música e tal. Eu falei, pessoal, vocês gostam dessa música, né? É, a gente gosta. Legal, né? Vocês gostam. Vocês conhecem o Oswaldo Montenegro? Não. Você conhece fulano? Não. Fulano, você conhece? Não. Você conhece? Não. Quem é? É político? E o pessoal fica toda, vamos pro Lupião. Nada contra. Agora, de boa, gente, tem música que toca, por favor. Crente cristão lá, levantando a mão, desculpa, tem coisa errada aí, por favor. Ah, teus filhos vão, pastor, vão errado, vão. Eu não vou, estou falando de mim. Desculpa. Mas isso não é de Deus, gente. Pega a letra dessas coisas, vai na letra. A batida é a mesma, né? Uma coisa pobre, né? Paupérrima aquele troço lá, musicalmente falando, pobre. Pega a letra então, uma miséria. Nossos filhos estão ouvindo isso e, pasmem, estão praticando isto. Esta é a verdade, gente. Ah, pastor, não tem nada de mal ouvir a Anitta. Desculpa, querido, está errado. Funk é do diabo. Funk é do diabo. Não é de Deus, não. Tem muita música boa? Tem. Oswaldo Montenegro é um exemplo, gente, mas não conhece. Não conhece. E aí, nós somos influenciados, como diz o pastor Cristiano Hernandes Dias Lopes, somos bombardeados diariamente, tá? Pelo rádio, pela televisão, pelos smartphones, por tudo. Isso tem influenciado, gente, negativamente, esta geração, esse tempo presente que nós estamos vivendo. E a música expressa essa miséria cultural que nós estamos vivendo, gente. Uma miséria total. Não sei por que eu disse isso, mas entrei nisso, vou sair disso agora. Como eu não sei, mas vou sair disso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Só para encerrar, eu acho que a nossa guarda baixou de vez. Essas coisas têm entrado. E a gente está achando tudo normal. A igreja não pode achar essas coisas normais. Não podemos. Sou contra sertanejo universitário. Sou contra funk. Sou contra qualquer coisa que não possa trazer para nós, possa acrescentar algo à nossa vida. A música pode ser uma expressão da graça do Senhor. Calvino já dizia isso. Mas esse tipo de música não. Literatura, então, eu não vou nem falar ultimamente, né? Porque Carlos Heitor Coni, tem gente morrendo aí. Bons escritores, e não está surgindo ninguém, infelizmente. Então, se estamos vivendo o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de opressão, esse tempo de sofrimento, esse tempo
miserável que nós estamos vivendo, politicamente, economicamente, tudo isso expressa essa miséria que nós estamos vivendo. Precisamos resgatar alguns ícones, estou falando de música aqui, alguns ícones da música e da literatura, que expressam sim algo que acrescenta a minha vida e a sua vida. Mas fato é que nós conhecemos a história ali de Davi e Golias, e a gente sabe que ele foi diante de Golias, e do ponto de vista humano era impossível que ele vencesse Golias, e o gigante, ele não percebeu que ele não lutava com um jovem pequeno, inexperiente, mas que ele lutava contra o próprio Deus. E aí nós lemos lá em 1 Samuel 17, 42 ao 47, e nós temos o relato ali, né? E Davi vai e diz assim para o filisteu, para Golias, diz assim: tu vens contra mim contra espada e lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A maioria daqueles que estavam ali vendo o confronto daqueles dois homens, e naquela época era costume dos exércitos colocarem os dois melhores guerreiros para uma economia, né, para não perder tanta coisa na guerra, espadas, escudos, e também para que sangue desnecessário fosse derramado. Por isso, né, perguntei se você assistiu Troia, porque Troia traz esse exemplo lá, né, desse desafio de dois guerreiros lá. Isso era costume naquela época, eles faziam isso. Mas fato é que aqueles que estavam ali olhando aquela cena, eles apenas viram um gigante de mais de 3 metros de altura se aproximando de Davi. Davi olhava na sua frente um homem mortal que estava desafiando o Deus Todo-Poderoso, porque ele fez esse desafio. Davi sabia que não estava só para enfrentar Golias, ele sabia que o Senhor lutaria por ele. Gente, quando nós visualizamos algumas situações impossíveis, grandes problemas assim, nós temos que entender que é o Senhor quem luta por nós. É Ele quem luta por mim e por você. Muitas opiniões contrárias virão contra nós. O povo pode tentar, e as pessoas tentam nos desencorajar em algumas escolhas que nós vamos fazer, em algumas decisões que nós vamos tomar, comentários negativos, escárnios que nós sofremos. Só que a gente tem que continuar fazendo o que é certo. O que é certo? Fazer a vontade de Deus. Fazer o que é correto. Fazer o que agrada a Deus. E esta é a opinião mais importante, eu disse isso no último domingo. Eu não tento agradar absolutamente ninguém. Agrado a Deus. Esse é um princípio da Escritura, gente. Então, o primeiro ponto para a gente ter sucesso aqui é: levanta-te. Sai dessa inércia que você está. Se mexe. É hora de você passar o seu Jordão, porque a terra prometida está lá. Qual é a nossa terra prometida mais próxima? Eu não estou falando do porvir, do céu, do novo céu e da nova terra. Eu estou falando deste ano. Este ano pode ser o ano da terra que emana leite e mel para mim e para você. Mas o que a gente tem que fazer? Se mexe, levanta. Sai dessa inércia, desse ostracismo que você está. Levanta-te. Essa é a primeira coisa. Segunda, está no verso 7, que para mim é o principal. Obedeça. Obedeça. O que é que Deus exigiu de Josué? O que ele exigiu de Josué, Gustavo? Acabei de dizer, obediência. Obediência. O texto diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei o que o meu servo Moisés te ordenou. Você quer ter sucesso? 2018, você quer ter sucesso na sua vida?
obedeça. Obedeça a quem? Obedeça a Deus. Obedeça a lei do Senhor. Mais uma vez o Senhor vai e encoraja Moisés. Só que ele informa que é necessário obedecer a lei. E em obedecendo a lei, ele diz: eu darei forças para você cumprir a sua tarefa. Porque Deus disse: olha, a lei é essa, você tem que fazer isso, tem que obedecer isso. Se você obedecer, eu estarei do seu lado. Você acha que um Josué desobediente teria feito tudo o que ele realizou? Deus, em muitos momentos, Deus disse para ele: Josué, assim como ele fez com o seu servo Moisés, ele dizia: Josué, você vai fazer isso. Em nenhum momento ele desobedeceu a Deus. Ele chegava lá para o povo e falava: nós vamos fazer isso. Isso não vai dar certo, Josué. Foi Deus que mandou. Não, mas não vai dar. Foi ele que mandou. Nós vamos fazer. Ele encontrou oposição tremenda no meio dos seus. E eu e você também encontramos isso, gente. Muitas vezes eu e você, a gente compartilha os nossos sonhos, né? E lembra do último domingo que eu preguei? É importante a gente ter alguém para a gente compartilhar as coisas. A gente compartilha, mas às vezes a gente faz a escolha errada da pessoa para poder compartilhar. Ela disse para você: não, isso não vai dar certo. Nós não podemos fazer isso. Por que é que ele realizou tudo que ele realizou na sua vida? Porque ele foi obediente a Deus. A promessa da vitória na terra prometida, gente, era condicionada. Eu quero dizer para você que a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida também é condicionada. Condicionada ao quê? A obediência. Obediência ao quê? A esse livro aqui chamado de Palavra de Deus, Escritura Sagrada. A palavra dele. Ele não disse: ó, você tem que obedecer o que Moisés disse a você, não é? O que é que ele está dizendo para mim e para você? Que nós temos que obedecer o que ele nos disse por meio da sua palavra. Nenhuma missão divina dada aos homens é incondicional, gente. Deus coloca a condição. O crente deve estar preparado para agir, levar avante a sua tarefa. A geração mais antiga dos israelitas tinha chegado até a fronteira da terra prometida, mas eles não puderam entrar, eles não entraram lá, porque a desobediência se fez presente na vida deles, desqualificando aquela geração dos filhos de Israel e o próprio Moisés, que não entrou na terra prometida. O texto diz assim, no verso 7, para que sejais bem-sucedido. A lei prometia o quê? Vida e prosperidade. Vida e prosperidade. O que é que a palavra de Deus promete para mim e para você? Vida e prosperidade. E eu não estou falando de prosperidade material, não. Estou falando de prosperidade espiritual. O que é que Deus promete para a gente? Vida. E vida em abundância na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O que Josué tinha que fazer? A palavra de Deus tinha que estar na boca dele sempre, pronta para ser falada. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses que eles deveriam portar com sabedoria fórmula para com os que são de fora. Portar com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitem as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades para quem é de fora? O texto diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal. A tua palavra é temperada? O que é tempero? Tem sabor, tem gosto. Você sabe como conversar com as pessoas? Paulo diz ainda: para saberdes como deveis responder a cada um.
Nós não podemos praticar a lei de Italião. Nós não podemos fazer isso. Se alguém bater aqui, eu vou lá e bato nele também. Não é assim que a Escritura diz. Se alguém bater aqui, eu tenho que virar outra face. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo o que Josué ouviu, do que dependia o seu sucesso? Do texto que nós lemos, do que depende o meu e o seu sucesso? Do que depende de mim e de você? A gente levantar-se, agilizar, obedecer. Mas é só isso? Não. Do que depende o sucesso? Da infalível presença de Deus nas nossas vidas. Só obteremos o sucesso se Deus se fizer presente nas nossas vidas. Isso em nada vai minimizar a tarefa que Josué tinha que executar naquele momento. Isso não vai minimizar aquilo que eu e você temos que fazer ao longo desse ano de 2018. Mas encorajava a Josué e a mim e a você que a tarefa estava, e a minha tarefa e a sua tarefa, estão dentro dos limites do possível de Deus. Josué precisava enfrentar gigantes, mas o Senhor era muito maior do que os seus inimigos. 7 nações cananeias que trouxeram medo, oposição naquele momento ao povo israelita. Só que ficou claro que quem era o verdadeiro comandante dos israelitas? Era Josué. Josué era um instrumento nas mãos de Deus, porque ele se levantou, porque ele obedeceu, e Deus usou tremendamente a vida dele. Meus irmãos, Deus quer usar a minha vida e a sua vida neste ano 2018 de forma tremenda, mas você tem que se levantar, você tem que obedecer. E não é obedecer uma parte da Escritura, aquilo que nos convém, aquilo que é conveniente a nós. E a gente vai dizer, não, eu não concordo com isso que está na Escritura. Quem é você para discordar de Deus? Quem sou eu para discordar de Deus? A Escritura está aqui para ser cumprida na sua totalidade, 100%, doa quem doer. É que a gente lê coisas aqui que doem, que machucam a gente, que faz a gente ver a realidade de quem nós somos, e a gente não quer, a gente quer relativizar. Não é bem assim, pastor. Escutar uma musiquinha de universo, você está relativizando. Isso é do diabo. Somente a infalível presença de Deus poderá fazer de mim e de você pessoas de sucesso. E aqui não falo de sucesso aos olhos humanos, gente. Por favor, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E domingo passado eu fiz uma citação aqui, proposital, e ninguém corrigiu, só a presbítera, né? Fique atento, de vez em quando eu... Esse texto está certo? Está certo. Todos nós crentes, cristãos, nós precisamos enfrentar as nossas 7 nações cananeias. Todos nós precisamos enfrentar os nossos gigantes. E neste ano existem cidades cananeias a serem enfrentadas por mim e por você. Existem gigantes a serem enfrentados neste ano. E como que a gente vai fazer isso? Somente com a infalível presença de Deus. Mas eu e você precisamos nos levantar e precisamos obedecer a palavra de Deus. E o Senhor usa as nossas vidas. O Senhor é fonte de poder para cumprir, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa, gente. Porque se a gente fizer isso, o poder de Deus vem. Mas se a gente não fizer isso,
A gente está em desobediência. E a desobediência, conforme nós lemos no começo dessa mensagem, traz o que para mim e para você? É caminho de maldição. Escolhas erradas. Meus irmãos e minhas irmãs, as promessas, o poder e a presença de Deus estão conosco. Você pode dizer amém por isso? Eu queria trazer essa mensagem para a gente nesse segundo domingo de 2018. Porque é fácil, né? A gente poderia aqui falar para você, vai ser tudo lindo, maravilhoso, tal. Não vai. Nós vamos enfrentar nações cananeias esse ano. Talvez no ano passado você tenha enfrentado nações cananeias. Você tenha enfrentado gigantes na sua vida. Mas você está aqui. Mas você está aqui. Por que é que você está aqui? Porque Deus é infalível com a sua presença na nossa vida. As promessas, o poder e a presença de Deus estão conosco. Os cristãos de todas as eras, gente, têm sido encorajados mediante a 3 garantias que Deus nos dá. Fique tranquilo que eu não vou pregar sobre as 3, só vou citar, que eu já estou encerrando. Primeira garantia, a Escritura toda fala sobre isso. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus prometeu herança da terra. Presença constante de Deus na nossa vida. Por isso, como obter sucesso no ano de 2018? Somente com a infalível presença de Deus. Mas eu e você precisamos obedecer, como diz o verso 7. E nós precisamos nos levantar. É tempo de passar o Jordão. Está ali já. Está ali. Está próximo de mim e de você. Mas a gente tem que fazer isso. E em fazendo isso, e tendo a plena convicção da presença infalível de Deus, nós vamos chegar ao final de 2019. E vamos poder dizer, até aqui o Senhor, que diz o texto? Até aqui o Senhor nos ajudou. Enfrentei cidades cananeias nesse ano, enfrentei gigantes, mas mais uma vez estou chegando ao final do ano. Porque as promessas de Deus se cumprem na vida. Mas se cumprem na vida daquele que obedece, gente. Como é que está a sua obediência em relação à palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus na sua totalidade? Sem fracionar a Escritura para trazer para as nossas conveniências ali. Você tem seguido, você tem obedecido. A gente tem feito isso. Porque se queremos sucesso, precisamos fazer isso. E também é tempo de agilizar a coisa, gente. Queremos uma igreja melhor para 2018? É tempo de você se levantar. De agilizar. E é tempo de nós obedecermos. Mas é só isso? Não. A presença infalível de Deus nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra e que você guarde essa palavra no seu coração. Se é que você prestou atenção. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Mesmo você estando disperso, longe daqui. Espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nós temos alguns pedidos de oração no nosso boletim. Estamos orando pela Cléria, estamos orando pelo Mateus, neto da Naide. Estamos orando pelo meu sobrinho, pelo Cid Vasconcelos, pela Dulce, mãe do Dirceu, pelo João, esposo da Célia,
pelo Edirley Vasconcelos, pelo Cláudio, que é o nosso vizinho aqui da frente, e pelo namorado da Letícia, além de outros pedidos de oração que com certeza você tem. Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração de intercessão agora, colocando essas vidas e os demais pedidos que você tem diante do Senhor. E se você não tem obedecido ao Senhor, aproveite também este momento e coloque o seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor. Se você está ali sentado ainda, esperando a banda passar, como diz a canção, é tempo de você levantar-se, porque a terra prometida está lá, próxima de você. Pedido de oração? Por quem? Edear. Muito bem, vamos orar pelo Edear. Mais alguém? Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, a Tua palavra diz que o Senhor ouve a nossa oração. A Tua palavra diz que o nosso clamor chega até o Senhor. Por isso, ó Deus, agora, nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Colocamos a vida do Edear, Senhor, a sua saúde. Nós colocamos a saúde da Cléria. Nós colocamos a saúde do Roberto, do Mateus, do Thales, do Cid, da Dulce, do João, do Edirley, do Cláudio, do Léo, do procedimento que o Léo fará em São Paulo nesta semana. E tantas outras pessoas, Senhor, que estão sofrendo de alguma enfermidade. Nós clamamos por essas vidas, ó Pai, porque sabemos que o Senhor ouve o clamor do seu povo. Pai amado, nós colocamos as nossas vidas também. Colocamos a vida dos irmãos que estão em viagem, em férias aqui da igreja. Que o Senhor os leve, os traga em segurança. Alguns ainda irão viajar, Senhor. Nós também já oramos por essas vidas. E confiamos que o Senhor continua guardando os teus filhos e as tuas filhas. Pai amado, nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Que os nossos filhos estejam guardados, ó Pai, debaixo das tuas asas. Guarda os nossos filhos, ó Deus, das más companhias, das más influências. Guarda os nossos filhos, ó Deus, da droga, da bebida, Senhor, do cigarro. Guarda os nossos filhos da violência, Senhor, que está instaurada nesta sociedade, Senhor. Guarda os nossos filhos no retorno das aulas, na faculdade, Senhor. Pai amado, guarda as nossas famílias. Pai eterno, nós queremos colocar a vida desta comunidade diante do Senhor, desta igreja diante do Senhor. O calendário que fechamos na última quarta-feira, Senhor, nós colocamos tudo ali, tudo, Senhor. Tudo seja feito para o louvor da sua glória. Senhor Deus, nós colocamos os ministérios da igreja. Tu sabes, ó Pai, como carecemos de pessoas que queiram se levantar, estejam em obediência à Tua palavra e coloquem a mão no arado, Senhor. Tem tanta coisa para ser feita, Pai. Que haja um envolvimento maior dessa comunidade em todos os aspectos, Senhor. Que Teu Espírito possa visitar a cada um e possa sussurrar ao espírito de cada um esse desejo, esta vontade de colocar a mão no arado e trabalhar ainda mais em prol do Teu reino, nesta comunidade, por meio desta comunidade, Senhor. Senhor, nós oramos também, ó Deus, pelo ano de 2018. Fizemos isso na virada do ano, mas fazemos isso nesta hora também, Senhor. Fazemos isso, Senhor, porque vamos enfrentar grandes inimigos neste ano, gigantes, situações complicadíssimas, adversas, mas Tu estás conosco, Senhor. E o Senhor é um Deus que cumpre as Suas promessas, ó Pai. Nós devemos fazer o quê? Confiar em Ti, obedecer ao Senhor. E o Senhor usará as nossas vidas, ó Pai. O Senhor dará força renovada a cada um de nós para o enfrentamento das lutas e para as adversidades. E aí, Senhor, estaremos aqui no final do ano dizendo: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. Oramos por cada um deles. Oramos por aqueles que não estão aqui também, Senhor. E que, se o Senhor o permitir, se nós ainda estivermos aqui, se o Teu Filho não tiver voltado, que possamos estar aqui durante esta semana, no próximo domingo, louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor. Pai, leva-nos em segurança, leva-nos em paz para as nossas casas, porque saímos daqui alimentados pela Tua palavra, fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. E é no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que está vivo, é que nós oramos, totalmente agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor nos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre.